Hoje nossa análise se aprofunda no capítulo 21 do Apocalipse. A fonte traz uma visão, assim, muito poderosa, né? Sim, sim. Um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém descendo. É impactante. Exato. E a gente vai tentar desembrulhar um pouco isso. O texto começa falando que o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar não existe mais. É uma mudança radical de cenário. Total. E aí surge essa nova realidade onde, bom, o texto diz que Deus passa a habitar com a humanidade. Uhum. E junto com isso vem uma promessa, assim, muito forte, né? O fim do sofrimento. Isso é central. A fonte cita mesmo, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e aí continua, não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Uma declaração definitiva. E tem aquela voz do trono, né? Eis que faço novas todas as coisas. Essa ideia de renovação total. É o coração do capítulo, parece. Sem dúvida. E o fascinante para mim é essa promessa não só de renovação, mas tipo de uma intimidade com Deus. Como assim? Bom, Deus se apresenta, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e oferece de graça da fonte da água da vida. É um convite. Água da vida, de graça. Isso é potente. Muito. E essa nova ordem, essa vida, contrasta demais com o destino daqueles que ficam de fora. O texto lista vários, né? Covardes, incrédulos, assassinos. Sim, a lista é pesada. Impuros, feiticeiros, idólatras mentirosos. Isso. Para eles, o destino descrito é o lago de fogo e enxofre, o que o texto chama de segunda morte. Essa segunda morte, o que seria exatamente nesse contexto? Olha, pelo que o Apocalipse apresenta, parece ser uma separação final, sabe? Irrevogável da presença de Deus, da vida que ele oferece ali na Nova Jerusalém. É o oposto da vida eterna. Entendi. Uma consequência final, então. Exato. Da rejeição dessa nova ordem divina. Ok. E essa promessa de renovação, ela se materializa na descrição da Nova Jerusalém, né? E os detalhes são... uau! São incríveis, realmente. Um anjo mede a cidade com uma vara de ouro, e ela é um cubo perfeito. Um cubo, imagina. 12.000 estágios de lado. A escala é colossal. Sim, simbolizando talvez perfeição, né? Grandiosidade. E a muralha, 144 côvados. Outro número simbólico, né? 12 vezes 12, talvez ligando os apóstolos e as tribos de Israel, a totalidade do povo de Deus. Pode ser. E a muralha é de jaspe. A cidade em si, ouro puro, semelhante a vidro puro. É uma imagem de pureza, de transparência, de luz, quase difícil de visualizar, de tão glorioso que soa. Totalmente. E a simbologia não para aí, né? Não mesmo. A muralha tem 12 fundamentos, e cada um é uma pedra preciosa diferente. Jaspe, safira, esmeralda. Calcedônia, sardônica, numa variedade imensa. E nesses fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos. Ligando a fundação da igreja à cidade. E as portas. 12 portas. E cada porta é uma pérola única, gigante, imagina. Uma pérola inteira como porta. Pois é. E nelas, os nomes das 12 tribos de Israel. Então você tem aí a união de toda a história da salvação, né? Israel e a igreja, juntos nessa cidade final. Faz sentido. Os materiais, todos ouro transparente, pedras, pérolas, apontam para quê? Pureza. Glória, tudo isso. Pureza, valor inestimável, a própria glória de Deus refletida ali. Perfeição divina. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Não tem templo na cidade. Ah, sim. Isso é radical. Considerando a importância do templo. Por quê? A resposta está no texto, né? Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, a presença divina é tão direta. Exatamente. Tão completa que não precisa mais de um lugar físico de mediação. Deus e o Cordeiro Cristo são o espaço sagrado. A comunhão é imediata, sem barreiras. Uau! E isso se reflete na luz da cidade também, né? Não precisa de sol nem de lua. Correto. A fonte diz que a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz vem de dentro, então, da própria presença divina. Isso não é uma luz externa, criada. É a própria essência de Deus iluminando tudo. É a fonte de vida, de verdade, de beleza. E as nações caminham nessa luz. Um novo mundo centrado em Deus.
Incrível. E a visão termina com um contraste interessante, né? As portas da cidade nunca se fecham, de dia. E lá não tem noite. Sugere acesso constante, segurança. Sim, mas o acesso não é para todos. O texto é bem claro. Nela jamais entrará algo impuro. Nada impuro, nem quem pratica abominação ou mentir. Exato. Só entram aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que nos traz de volta à questão da pureza, do pertencimento. A cidade é aberta, mas seletiva. Exatamente. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa imagem forte de fim do sofrimento, comunhão total com Deus, uma cidade de luz indescritível. Mas com essa condição final, né? Essa pureza e o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Fica a pergunta, né? Pensando nessa pureza absoluta e nesse critério do livro da vida, o que isso sugere sobre quem pertence a essa realidade final descrita no capítulo? É uma reflexão profunda, sem dúvida, sobre identidade, sobre graça, sobre o que significa pertencer. Fica aí pra gente pensar.